Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a última aula referente à radiciação. Nessa aula a gente vai ver a racionalização quando nos denominadores a gente tem uma soma ou uma subtração, ou soma e diferença, que algumas pessoas também podem falar assim. Então, fica ligado porque aqui a gente vai olhar como que faz o passo a passo desse assunto, tá bom? Então vamos lá. A gente já viu racionalização quando a gente só tem uma raiz embaixo, ela tem o índice 2. A gente já viu uma racionalização quando a gente tem uma raiz embaixo também e o índice é diferente de 2. E agora vamos olhar esse tipo de racionalização quando a gente tem o quê? Uma soma ou diferença no nosso denominador, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar simplesmente e vai multiplicar numerador e denominador pelas mesmas raízes que se encontram no denominador, mas mudando o sinal da segunda raiz. Então aqui, ó, raiz de B mais raiz de C, a gente multiplica por raiz de B menos raiz de C, ó. Trocamos o sinal da segunda raiz. Realizamos a distribuição aqui dos valores, como a gente já estudou, e no final a gente encontra isso aqui. Eu sei que, novamente, tu deve estar te perguntando. Eu não entendi nada. Não sei, quando só tem letras assim eu não sei. Mas não te preocupa, tá bom? Eu vou resolver esse exemplo contigo. Esse aqui é o exemplo que eu resolvi contigo em aula já. E eu deixei mais os outros dois que estão no teu polígrafo como exercício para ti. Mas não te preocupa que eu vou resolver todos os teus exercícios contigo que estão ali no teu polígrafo. Vamos lá então. Olhando aqui o exercício, né, o 1, que é o que a gente já resolveu em aula, vamos resolver mais uma vez aqui de novo. O que a gente escreve? Ó? Escreve, na verdade, eu vou resolver esse exercício aqui embaixo, vou resolvendo eles todos aqui embaixo e eu vou apagando conforme a gente conclui. Então, né, raiz de 3 menos a raiz de 2. O que a gente tem que fazer? Multiplica pelo, vamos até mudar a cor, raiz de 3, só que a segunda componente de raiz é negativa, então agora ela vai ter que ser positiva, ó. Tá aqui a diferença para a gente poder tomar esse cuidado. Então vamos lá. 1 vezes esse cara de cima é exatamente este cara de cima. Aqui embaixo eu vou botar esse parênteses aqui, vocês podem fazer isso também, só para a gente poder ficar mais fácil, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3... mais raiz de 3 vezes mais raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 3 dá menos. Eu só vou trocar a ordem para ficar as duas coisas iguais aqui, para a gente poder enxergar melhor. Menos raiz de 2 mais raiz de 2, então dá menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Deu essa coisa toda aqui, essa tripa toda. Em cima segue sendo a mesma coisa. Agora eu te pergunto, raiz de 3 vezes raiz de 3 não é raiz de 3 ao quadrado? Esse cara aqui, ó, e esse aqui não são iguais, só com sinais trocados? Então isso aqui é igual a 0, né, quando tu soma as duas. Menos raiz de 2 ao quadrado. O que a gente faz, né, que a gente já tá careca de saber aqui, ó. Esses caras são iguais, a gente pode anulá-los. Então aqui vai sobrar, ó, raiz de 3 mais raiz de 2, divididos 3 menos 2, que é igual a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 1, que é o resultado. Opa, agora que eu percebi que passou do valor ali, do espaço aqui. Então fica a raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 1, que é igual a raiz de 3 mais raiz de 2. Então essa foi a racionalização do nosso primeiro exemplo, tá bom? Vou fazer com o segundo agora. Aguenta só um segundinho que eu vou apagar tudo aqui. Aqui no exemplo 2, o que a gente tem, ó? 7 sobre raiz de 10 mais raiz de 3 vezes raiz de 10. Esse aqui é mais, aqui fica menos raiz de 3, raiz de 10 menos raiz de 3. O que vai acontecer aqui, ó? O 7 vai multiplicar raiz de 10 menos raiz de 3, que a gente faz depois.
Vamos ver agora essa parte de baixo que é um pouquinho grande, ó. De novo, a gente bota os parênteses aqui pra gente não se confundir. Aí vai ficar o quê, ó? Raiz de 10 vezes raiz de 10. Mais com menos dá menos. Raiz de 10 vezes raiz de 3. Mais com mais dá mais. Então fica raiz de 10 vezes raiz de 3. Mais com menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3. O que a gente encontra aqui, ó? 7 raiz de 10 menos raiz de 3 divididos. Raiz de 10 ao quadrado. Esses dois caras aqui são iguais, mas com sinais contrários a gente pode anulá-los. Então, mais um zero menos raiz de 3 ao quadrado. O que a gente já viu até agora, ó, expoente e índices iguais a gente anula. O que sobra daqui? 7 raiz de 10 menos raiz de 3 divididos por 10 menos 3. 7 raiz de 10 menos raiz de 3. 10 menos 3 dá 7. O que a gente pode fazer com esses dois caras, já que é uma divisão? Anulá-los, e aí a resposta só sobra como sendo raiz de 10 menos raiz de 10 menos raiz de 3. Tá bom? Vou fazer agora contigo o último exemplo. Só um segundinho. Vamos lá. Nosso último exemplo. A gente tem o que no item 3? Raiz de 10 dividido por raiz de 7 menos raiz de 2. A gente vai multiplicar por raiz de 7 mais raiz de 2, ó. Troquei o sinal do segundo. Raiz de 7 mais raiz de 2. O que a gente vai fazer agora, ó? Vai ficar raiz de 10 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 2. Depois a gente faz essas contas aqui. Vamos lá. Aqui vai ficar o quê, ó? De novo, parênteses, só pra gente se encontrar. Fica raiz de 7 vezes raiz de 7, mais raiz de 7 vezes raiz de 2, menos raiz de 7 vezes raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Desse cara todo aqui, o que a gente consegue extrair? Vamos lá. Raiz de 10 vezes raiz de 7 mais raiz de 2. Divididos por raiz de 7 ao quadrado. Esses dois caras são iguais, sinais contrários se anulam. Menos raiz de 2 ao quadrado. Posso cortar este com este com este, porque são índices e expoentes iguais. O que sobra pra gente, ó? Raiz de 10 vezes raiz de 7 mais raiz de 2. Divididos por 7 menos 2. Isso vai dar raiz de 10, multiplicando raiz de 7 mais raiz de 2, divididos por 5. Tu pode parar aqui, ou se não, tu pode fazer as multiplicações aqui, que vai ficar o quê, ó? Raiz de 70 mais raiz de 20 sobre 5. Tá bom? Então, essas aqui são as duas possibilidades de parada. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida que ficou, bota aqui nos comentários que eu te respondo e te ajudo. Caso ainda não tenha conseguido entender, pode também me mandar um e-mail ou uma mensagem lá no João 24 Horas. Nos vemos na próxima aula. Tchau!